Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje iremos falar um pouco mais sobre gestão, em específico sobre a realização de diagnósticos empresariais. Acompanhem comigo mais uma aula. Bom, existem várias metodologias de uma empresa realizar um diagnóstico empresarial. Eu irei apresentar para vocês uma dessas metodologias, que é a análise SWOT ou FOFA. Então veremos então o que é a análise SWOT, para que ela serve e como é que nós podemos utilizá-la no nosso dia a dia. De forma geral, esse aqui é o esquema da análise SWOT. Ele leva em consideração 4 variáveis, sendo 2 delas relacionadas ao ambiente externo da empresa e 2 delas relacionadas ao ambiente interno da empresa. No ambiente interno da empresa, nós chamamos de pontos fortes e pontos fracos. No ambiente externo da empresa, nós chamamos de ameaças e oportunidades. Vejamos comigo de forma detalhada cada um desses 4 pilares da análise SWOT. Em termos conceituais, a análise SWOT nada mais é do que um diagnóstico estratégico que permite estabelecer relação entre os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças no ambiente organizacional. Então, como eu estava comentando com vocês, a análise SWOT ela presta-se como um diagnóstico, que é algo extremamente importante de ser realizado hoje no mundo organizacional, uma vez que é ele que nos dará as bases para a tomada de decisão. Então, se você realizar um diagnóstico errado ou que não esteja muito próximo da realidade, a possibilidade de você tomar uma decisão errada também é muito grande. Mas o que vem a ser a palavra SWOT? Na realidade, SWOT é uma abreviação de palavras em inglês que são Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Strength seria, em português, seriam as nossas forças. Weakness seriam as nossas fraquezas. Opportunities seriam as nossas oportunidades e threats seriam as ameaças. As 2 primeiras palavras, strength, weakness, estariam relacionadas ao ambiente interno da organização, enquanto opportunities e threats estariam relacionados ao ambiente externo, a esse universo organizacional. Mas qual que é a função da análise SWOT? Bom, é através da SWOT que nós iremos conseguir fazer a escolha de uma estratégia mais adequada com base na realidade em qual a organização se encontra, para o alcance, obviamente, dos objetivos pretendidos, a partir de uma avaliação crítica dos ambientes interno e externo da organização. Como eu comentei com vocês no início desse vídeo, forças e fraquezas estão relacionadas a um ambiente interno da empresa, sendo, portanto, relacionados a variáveis controláveis, variáveis que o gestor, que o diretor da empresa, ele consegue de alguma forma fazer intervenção e controlá-la. Já as oportunidades e ameaças relacionam-se ao ambiente externo e aos públicos da empresa, né? Obviamente esses públicos que estão fora da empresa, não sendo, portanto, controláveis no sentido de serem capazes de gerir ou serem geridos pelo dirigente, pelo gestor, pelo administrador. Sobre os pontos fortes e fracos da organização, né, sobre esse ambiente interno do qual nós estamos falando, para avaliar as forças e as fraquezas, deve-se considerar cada função empresarial. Então a gente analisa realmente os aspectos internos de uma organização. Estou falando de aspectos relacionados a recursos humanos, questões financeiras, de marketing e todas as variáveis relacionadas ao marketing, produção ou operação, tecnologia da informação, P&D, né, que é a pesquisa e desenvolvimento. Às vezes algumas empresas precisam olhar também a questão jurídica, a questão contábil, depende inclusive do setor e do cenário que você está, do tipo de segmento que você está atuando. Mas alguns segmentos precisam olhar com calma mais a questão da produção, da operação, outros precisam olhar com mais calma a questão da tecnologia, enquanto dependendo do determinado cenário que você está, a questão da pesquisa, da inovação,
né, do desenvolvimento de novos produtos ou oferta de novos serviços podem ser fatores estratégicos mais relevantes e, por consequência, exigirão um diagnóstico mais detalhado. Pegando então a primeira variável, que seria forças, é algo que a empresa faça bem, ou que constitua uma característica que aumente a sua competitividade. Competência, know-how, ativos físicos, ativos humanos, ativos organizacionais, ativos intangíveis, capacidades competitivas, atributos específicos, alianças, parcerias corporativas e imagem de marca são exemplos de forças. Então, quando você se propõe a realizar a análise SWOT e você vai identificar a primeira variável, que seriam as forças, você precisa fazer uma lista de quais seriam as suas principais características de vantagem competitiva. Ou seja, o que você faz bem, quais são as suas qualidades enquanto organização empresarial. Mas eu estou falando de questões relacionadas ao ambiente interno. Ou seja, o seu clima organizacional é algo que funciona adequadamente, a motivação dos funcionários, a remuneração desses funcionários, você tem fluxo de caixa positivo, né? Enfim, quais são as variáveis que você está analisando dentro do ambiente interno e que são de fato uma vantagem competitiva frente, por exemplo, aos seus concorrentes. Bom, por outro lado, também iremos precisar listar as principais fraquezas da nossa organização. É algo que falta à empresa, que ela execute mal ou que ponha em desvantagem em relação à concorrência. As fraquezas, em geral, são justamente a falta dos elementos encontrados nas forças. A ausência ou deficiência de know-how. Know-how seria basicamente o conhecimento, né, o saber fazer as coisas, saber operacionalizar. E de competências. Competências no sentido de ter características, qualidades que faça com que essa organização se destaque em relação ao seu concorrente no tipo de mercado, no tipo de oferta de produto e serviço que ele se propõe. Bom, vamos passar agora, saindo do ambiente interno da organização, vamos para o ambiente externo. É onde nós encontramos as nossas oportunidades e as nossas ameaças. É necessário fazer uma análise dessas oportunidades, né, de produtos e mercados disponíveis à empresa e ameaças à sua competitividade. Oportunidade pode estar relacionada a questões de legislação, de mercado, de tecnologias, no caso tecnologias do seu concorrente, tecnologias que você precisaria adquirir e que ainda não tem à sua disposição. Ameaças pode estar relacionada à evolução do ambiente, ou seja, o ambiente está se modificando, os consumidores passaram a ter novos hábitos de consumo, a concorrência pode lançar um produto ou oferecer um serviço que seja mais eficiente do que o seu, direcionamento e intensidade das mudanças e resistência a inovações que, no caso, a empresa possa assumir. O conjunto de variáveis a serem consideradas no ambiente externo é extremamente grande. O que você precisa levar em consideração são quais as principais variáveis que irão atingir diretamente a sua empresa, né, a demanda dos seus produtos, a oferta de seus produtos. Essas variáveis que precisam ser levantadas na análise SWOT e então detalhadas. Pense que você pode considerar toda a questão dos seus concorrentes, dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus distribuidores, dos seus parceiros, além de questões mais macroambientais, como questões econômicas, políticas, questões relacionadas a meio ambiente, né? A sua empresa talvez pode ter alguma relação a isso. Enfim, há um rol de possibilidades. Como eu destaco aqui a questão da tecnologia, alterações possíveis, custo de capital para a entrada de novas áreas que exigem tecnologia. Legislação, né? A legislação pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça para a sua empresa, depende no contexto que você esteja, né? A questão de instituições financeiras, como os tipos, quantidade, tipos de operações, as condicionantes. Sindicatos, estrutura, objetivo, poder, aí depende muito da capacidade de negociação que a sua empresa tem com o sindicato ou muitas vezes leva em consideração as convenções coletivas sindicais. Ou a própria questão da comunidade,
aumento ou não da população, desses valores sociais, mudanças de costume. Tudo isso tem alguma conotação, pode ter alguma conotação, às vezes com maior ou menor impacto na sua empresa. O que você tem que analisar é esses impactos podem se configurar em oportunidades ou são ameaças à sua permanência no mercado. Voltemos então à nossa estrutura macro da análise SWOT. Verifiquem aí que eu tenho os fatores positivos e fatores negativos. Os fatores positivos se configuram nas forças e nas oportunidades que eu tenho. Forças, como nós dissemos, está relacionado ao ambiente interno, enquanto as oportunidades ao ambiente externo. Fatores negativos podem se configurar em fraquezas, ambiente interno, ou ameaças, ambiente externo. Aí está, inclusive, a questão das siglas e a sua relação com a língua portuguesa: strength, força, weakness, fraqueza, opportunities, oportunidades e threats, ameaças. Para realizar o diagnóstico, para fazer a análise SWOT, é interessante você reunir uma equipe de profissionais capacitados, competentes, que tenham uma condição de análise, de senso crítico mais apurada. E com a reunião desses profissionais, realmente levantar os tópicos das forças, das oportunidades, das fraquezas e das ameaças, para construir um quadro como esse que eu estou apresentando aí para vocês. Esse aqui é apenas um exemplo, onde nas forças foram destacadas, por exemplo, boa qualidade do produto, experiência técnica na produção, local próprio, preço competitivo, enquanto nas fraquezas foram apontados pouco controle dos estoques, falta de experiência técnica, má administração do capital de giro. Nas oportunidades podem ser apontados inexistência de produtos desse tipo no mercado, crescimento da demanda por produtos similares, informação disponível sobre tecnologia, mercados e produtos, escassez do produto no mercado. Já nas ameaças, podemos destacar problemas nas relações interindustriais, muitos competidores, escassez de matéria-prima e custos crescentes. Sobre a análise SWOT, posso dizer ainda que ela seria o primeiro passo que uma organização deve tomar, ou seja, ter conhecimento e se apropriar de quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quais são as suas ameaças e as suas oportunidades. E não só o dirigente precisa ter esse conhecimento e dominar cada uma dessas variáveis, mas também toda a organização, para que então possa se construir qual a estratégia a ser tomada, qual decisão a ser tomada. Porque nem sempre é possível você driblar todas as ameaças ou contornar todos os seus pontos fracos. O que vale a pena é você ter uma maior sinergia entre todas as características da sua organização e o mercado no qual você deseja atuar. E isso, obviamente, vai depender de cada tipo de produto e serviço que você venha oferecer, da dinâmica de cada setor, de cada mercado. Mas é uma importante estratégia, uma importante metodologia. Espero que vocês possam utilizar no seu ambiente empresarial, colocar em prática, para então definir as estratégias de sucesso. Bom, vamos ficando por aqui com mais uma aula, com mais um vídeo. Um grande abraço a todos e obrigado por terem me acompanhado até esse momento. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.